Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos com uma convidada super especial, Marta Helena Oliveira Noal. Já esteve uma vez, já estive conversando com ela sobre esse assunto em outra oportunidade, e nós vamos falar hoje sobre uma mulher muito especial, que é Nise da Silveira. Bem-vinda ao programa, Marta. Obrigada, Nise. É um prazer te rever, né? E falar sobre esse assunto que é a contribuição de Nise da Silveira para a compreensão do humano, né, para todos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria assim, de dizer que me sinto muito honrada de te receber para falar dessa pessoa. Ela foi uma psiquiatra brasileira que revolucionou os direitos humanos e o valor de ser pessoa, né? Gostaria que tu falasse um pouco. Ela é brasileira, nasceu em Alagoas em 1905, morreu em 1999 e tem muitas frases interessantes que durante o programa eu vou dizendo as frases e a gente vai dialogando sobre os temas que ela traz, então, né? A gente faz uma reflexão. Por exemplo, ela diz: é preciso não se contentar com a superfície. Então, o que tu poderia destacar dela como profissional que ela traz como referência e como diferença para o mundo da psiquiatria e para a ciência? Olha, desde o início da carreira dela, né? Vamos pensar, uma mulher que foi à frente do tempo dela, pensar... Aos 16 anos, ela foi fazer medicina na Faculdade de Medicina da Bahia. Nossa. Ela morava em Maceió, deixa Sim. os pais aos 16, muda de estado e vai ser a primeira e única, a única mulher numa turma de 158 homens. Olha só. Então, tu imaginas a coragem de uma pessoa na década de 20 por ali, não é? Sim. Ela se formou em 1926. Vamos pensar nossas avós ou bisavós. Sim. Em 1926, o que faziam? E a escolha feita com 16 anos é uma fonte, assim, é algo que é muito importante quando a gente se é adolescente, a gente seguir essa escolha. Exato, Mas eu creio que ela teve toda uma erudição na família, né? Ela tinha um pai jornalista e professor, uma mãe pianista que tentou introduzi-la no conservatório de piano. Ela dizia que não tinha bom ouvido. Na verdade, ela tinha uma sensibilidade incrível, né? Mas acabou direcionando para outro aspecto do mundo das artes também, ou da arte da medicina, na verdade. E ela lia Spinoza, ao que se conta nas biografias dela, aos 16 anos, da biblioteca do pai dela. Então tem uma erudição toda, tem um aprofundamento que já vem de toda a formação dela. Né? Então, aí a escolha da psiquiatria, o choque com o deparar-se com uma psiquiatria ultra tradicional e biomédica, né? Cartesiana, que não contemplava o que ela acreditava, que ela tinha dentro de si, né?
Então foi a partir desse percurso aí que essa mulher revolucionária, inovadora, começa a criar, antes de qualquer perspectiva mundial mesmo, de movimentos de humanização da psiquiatria, ela começa a propor. Claro, teve alguns precursores aqui no Brasil, né? Ela mesma, nos livros, ela cita Ulisses Pernambucano, que foi um psiquiatra que a precedeu, que já tinha uma trajetória de humanização do atendimento na psiquiatria da época, enfim, Juliano Moreira, que também veio antes dela. Mas, enfim, ela já estava trem fervilhando no momento essa necessidade da mudança, porque era também próximo às guerras, né, muito sofrimento, e aqueles instrumentos que eram usados, o picador de gelo, os choques elétricos, aquilo incomodava ela, né, a sensibilidade dela, ela não aceitava. Ela não tolerava lobotomia, eletroconvulsoterapia, ela nunca sujou a mão com isso, digamos assim, né? Bom, e partindo então para uma outra frase dela, né, um outro aspecto que ela traz, inclusive tem um filme com o nome dela, Nise, né, que a Glória Pires é protagonista. Nesse filme tem uma passagem assim: em várias religiões orientais, a flor de ouro simboliza a presença de Deus. Jung diz que toda psique, assim como todo organismo vivo, tem potencial reorganizador, autocurativo, e que se manifesta justamente nestas formas circulares que tinha um doente ali no Hospital Pintando. E a tentativa de organização de algumas pessoas que se dá justamente nesse lado místico. E ela fazia contato com Jung, escrevia e mandava essas experiências. Fala um pouco para nós assim dessas contribuições, quando ela começa a usar a arte, a pintura, né, o fazer com as mãos. Olha, eu nem entendo como um aspecto místico, porque ela é uma devoradora de livros, né, uma grande estudiosa desde o início da formação dela e desde sempre, né, ela faleceu aos 94 anos estudando e mantendo grupos de estudos na própria casa dela, ao longo de uma vida inteira. Os grupos de estudo começaram em 1968. Tu imagina, quando eu estive lá em 90 visitando, os grupos continuavam e eu sei que persistiram, ainda ela mais idosa. E ela se baseou muito na ciência. Ela insistia que o método que ela aplicava era a ciência, embora todo o staff tradicional, ortodoxo da psiquiatria, até hoje diz que não é ciência, né? Que humanizar a atenção e saúde mental é ideologia, que é romantismo, que não é ciência. Até hoje a gente se debate, até hoje literalmente, né? Sim. Até os anos 2021 a gente se debate com instituições hegemônicas, digamos assim, em termos de representatividade, que não acreditam numa atenção humanizada como ela pregava. Então, ela começou a estudar muito Jung e esteve com ele, né? Escreveu a ele essa história clássica que ela escreveu, ele respondeu prontamente. Ele ficou surpreso porque o que ela mostrava nos trabalhos do Museu de Imagens do Inconsciente era a reprodução prática da teoria do Jung, do inconsciente coletivo, de imagens, de simbologias. O Jung trabalhou muito com símbolos. Sim. E ele encontrou nos trabalhos das oficinas de pintura, dos ateliês, ele encontrou o que ele teorizava. Então, ela teve um percurso longo, depois ela foi para Zurique, trabalhou com ele veio para cá. Ela fez exposições, inclusive, com os trabalhos, né, dos doentes, no caso, porque eles tinham a esquizofrenia, e ela trouxe a pintura, a arte, e depois leva para Zurique esses trabalhos, expôs em outros lugares também, mas foi onde Jung a encontrou, viu os trabalhos, né? Ela contabilizou mais de 50 exposições no Brasil, no exterior. Tem exposição do Emídio, né? O Emídio é o autor dessa capa do livro
de um dos livros da Nise. O Mundo das Imagens. Foi exposto em Paris em 1950 e poucos, se não me engano. Olha, legal. Então, até hoje, 2021, é uma exposição acontecendo na Fundação Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, que é a Nise, a Revolução do Afeto. Quem tiver interesse pode dar uma pesquisada no YouTube. Tem vídeos bem interessantes mostrando toda a exposição. A gente pode passear na exposição. É verdade, pelo YouTube. Bem legal. E em relação, assim, por exemplo, a uma outra frase que ela dizia, né? É importante saber o que tem dentro da cuca das pessoas, no caso dos doentes e dos esquizofrênicos, né, que ela tratava. E ela dizia que a imaginação é a realidade, é a nossa realidade mais profunda. Então, ela dizia que a gente tinha que valorizar a imaginação, né? Porque existe uma diferença entre conceitos de imaginação e fantasia. Como é que a psiquiatra Nise da Silveira valorizava a imaginação do sujeito? Como é que ela identificava essa imaginação? E como é que ela trabalhou com esse tema? Ela ia nas profundezas do ser, esse é o termo que ela usava, né? Os inumeráveis estados do ser, que ela se apropriou dessa expressão a partir de um escrito do Antonin Artaud. Então, na verdade, para ela, a criação era inconsciente puro, era a releitura ou a leitura das manifestações do inconsciente. Então, ela não começou, apesar de ela ter estudado muito a correlação entre arte e saúde mental, ela não foi em busca da arte, ela estava em busca de um instrumento de comunicação com o inconsciente. E a partir daí surgiram, eclodiram grandes artistas com repercussão internacional. Mas não era esse o objetivo, assim. Os ateliês que ela criou eram na ideia de que pessoas muito comprometidas, tu imagina, um grande manicômio, um hospital completamente desumanizado, em que pessoas passavam a vida, né? Alguns deles 30 anos, 22 anos, quando ela chegou criando essas oficinas. Então, que tipo de comunicação? Sim. Né? Havia pessoas que não falavam. Exato. Tem um relato de uma pessoa que ficou 22 anos em silêncio e que quando ela deu pincéis e tintas, começou a se comunicar de forma maravilhosa a partir das trabalhos imagens. Que tem relato nos livros. Das então, imagens. Claro que emanou a arte, mas o que ela queria compreender, o que ela queria aprofundar eram as imagens do inconsciente. Sim. Das pessoas. Porque as imagens são uma informação, elas têm um alfabeto que te dão uma passagem, e é aí que se pode ajudar aquele que usa o desenho e a pintura. Por exemplo, quando eu me referia ao místico, que é uma passagem que estava no filme, né? Qual é o primeiro desenho que a criança faz quando ela começa a rabiscar? São linhas curvas e ela faz o círculo, ela faz a cabeça, ela faz o olhinho, né? E estes doentes lá no hospital, eles faziam muito o círculo. E com essa relação do espírito, ou de um sentido, né, que fazia também o holístico dentro deles, enfim, o círculo tem várias relações. As mandalas, saíam belíssimas mandalas, né? Exato. Então, ela descreve sobre as garatujas. Quando está falando do desenho da criança, não deixa de ser uma garatuja. Mas o trabalho dela não é a arte pela arte. As pessoas queriam comprar um quadro. Não, o quadro para ela tinha uma sequência histórica. Então, era impossível vender uma peça. Né? Tinha toda uma compreensão, desde a primeira garatuja até a elaboração de um quadro belíssimo. Enfim, tem muito belo, tem muito sublime no trabalho dela, no trabalho que ela permitiu, não é o trabalho dela, né? Ela como alguém que fez uma passagem para as pessoas produzirem a sua arte. Mas, na verdade, o trabalho poderia ser tosco, isso ela fala, não importa que a arte seja bela, não é para ser vendida, não é para ser necessariamente apreciada, simplesmente apreciada. Essa é a profundidade. O objetivo dela é outro. É muito
mais profundo. Mais profundo. E além das formas, tem as cores também, que também falam, né? E aí a gente entra num outro aspecto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e continuamos conversando com Marta Noal sobre a vida de Nise da Silveira. Aguardamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com Marta Noal sobre a história e vida da psiquiatra Nise da Silveira e suas contribuições para o humano. Marta, daqui a pouco eu te chamo de Nise. Marta, mais uma frase de Nise. Em qualquer indivíduo, mesmo no mais esfarrapado, mendigo, egresso de um hospital psiquiátrico, existe pulsões criadoras, existem forças autocriativas. Como é que ela aplicava esses conhecimentos e esses métodos na atividade profissional dela? E se tu também aplica, se tu tem alguma vivência que tu possa trazer, por exemplo, nós tivemos a pandemia, não sei se tu usa isso, nós temos muitos artistas também aqui em Santa Maria, a gente vive muito a arte, a cultura. Tu tem assim no teu contato profissional, tu aplica esse método, como é que tu vive isso? Então, começando pelo início da tua pergunta, ela faz basicamente a partir da liberdade, da autonomia de cada ser e do afeto catalisador, que é uma expressão que ela usa sempre, quer dizer, permitir um ambiente acolhedor, afetivo, onde a pessoa se sinta absolutamente à vontade para produzir o que quiser. Quer dizer, quando fala das cores, as cores foram escolhidas por cada um daqueles artistas, alguns artistas, outros não, outros clientes, né? Ela não chamava as pessoas de pacientes, mas de clientes. Nem todos viraram artistas e não era o objetivo. Sim. Mas todos os que passaram pelas oficinas, tinha oficina de outras coisas também, de jardinagem, de encadernação, de teatro, música, ela trazia dança, também os animais, né? Os animais como coterapeutas, em função do afeto. Né? Isso também ela descreve muito, pessoas que tinham muita dificuldade na interação social, pelo próprio processo de adoecimento, incrementado por uma hospitalização hostil num ambiente inóspito por anos a fio. Quer dizer, tu ficar 30 anos sem alguém te chamar pelo nome, sem alguém te respeitar, com um pijama, a pessoa vai perdendo toda a identidade. Então, tinha os cachorros, tinha os gatos, o sertanejo era o cachorro de um dos moradores de lá. E foi quem fez a conexão desse morador com a vida real, né? Tem fotos nos livros dele com o sertanejo no colo, quer dizer, então tem toda essa lógica de uma psiquiatria humanista. É verdade. E aí, a liberdade é fundamental. É fundamental, quer dizer, pintar o que quiser. Né? No filme mostra, né, que as primeiras manifestações da arte foram inclusive com excrementos de um dado cliente dela.
Né? Sim, sim. E aí ela pode entender, eu acho que a grande criatividade dela é estar aberta para ver, né? Bom, se ele quer manifestar na parede alguma coisa, vamos dar tinta e pincéis para começar a organizar o mundo interno daquela pessoa. E aí deu tinta, pincel, passou uns 2 dias olhando aquela tela ali, não produziu nada, e daqui a pouco ele começou a produzir o mundo interno dele a partir das telas. Sim. Quando tu me pergunta assim, se eu aplico isso totalmente, não necessariamente a partir de oficinas de criação artística. Nós estávamos até, acho que um mês antes da pandemia, com um projeto fechado de parceria com a terapia ocupacional da UFSM, no nosso projeto de extensão, que é o Espaço Nise da Silveira, né, e a FAB, para poder começar a ter esse trabalho. Nós mudamos de endereço, agora nós temos um espaço na antiga reitoria muito adequado, que tem como produzir. Eu já estive lá, né, naquele lugar. Exato, exatamente. Então, agora a gente pode ter esse tipo de trabalho artístico, mas que não sou necessariamente eu que desenvolvo, né? Mas a lógica humanista, ela permeia toda a minha prática, desde antes de eu conhecê-la, quando comecei a ler sobre a produção dela, e não tem como não, né? Embora há grandes críticas em relação a isso, né, Lígia? Acho que até um espaço assim na TV, acho que é interessante para a gente ir desmistificando um pouco. Sim, com certeza. Que há formas muito ortodoxas de tratar, quer dizer, olhar, prescrever e mandar voltar daqui a uns meses, e existe uma forma que é a partir do acolhimento, do protagonismo da própria pessoa, do desenvolver a autonomia dessa pessoa dentro do possível dela, né? Não é para transformar em artistas ou em pessoas diferenciadas socialmente, mas para tornar pessoas plenas, felizes, de bem com a vida. Não, tu trouxe várias questões aqui que dariam um outro programa, porque ela falou em pijama, né? Olha o que aconteceu na pandemia, né? Então, assim, algumas pessoas tentavam ajudar as outras, tira o pijama, se arruma como se tu fosse pro teu trabalho, não é verdade? Porque tem toda essa imagem, esse comportamento que nos leva para uma depressão, digamos assim, né? Não ação. Tu toca num ponto muito interessante, porque a Nise foi presa em 1936, na Era Vargas. Ela ficou 1 ano e meio presa porque ela portava livros. Houve uma denúncia que ela tinha livros que seriam tanto suspeitos na prateleira dela, ela foi presa. Olha só. Então ela tem uma vivência, ela dividiu cela com a Olga Benário. Ela conheceu o Graciliano Ramos na prisão, tanto que ele cita em Memórias do Cárcere a amiga Nise da Silveira. Então, quando tu fala do pijama, eu acho que isso deve ter implicado muito na vida dela. 10 anos depois de formada, médica, psiquiatra, ela é presa, né? E depois ela fica no alto exílio para se proteger mais uns bons anos. Então, eu imagino que quando ela se depara com presos, com pessoas presas porque pensam diferente do que nós, né? Eu acho que isso impactou muito. E o pijama da pandemia, eu penso que foi uma grande oportunidade da sociedade como um todo, né? Da humanidade, dá para dizer assim, se dar conta do que é a exclusão social, o que é o isolamento social, o enclausuramento que nós, sociedade, cultura, impomos para as pessoas com um sofrimento psíquico grave. Então, eu acho que essa história do pijama é bem interessante. É a perda da liberdade, e isso causou muitas doenças que nós estamos sabendo que causou, né? Por exemplo, assim, uma outra frase da Nise, para a gente falar um pouco sobre esse espaço e as bibliografias dela. O espaço da Nise da Silveira em Santa Maria, né? Nós estamos pretendendo a recuperação de homens considerados farrapos para uma vida socialmente útil e talvez mais rica que a vida anterior que eles levavam.
Fala para nós do Espaço Nise da Silveira e da Associação de Familiares, Amigos e Bipolares de Santa Maria, né? O que se faz, as atividades, tem filmes, tem várias coisas, sim, né? Tem vários subprojetos nesse grande projeto guarda-chuva que é o Espaço Nise da Silveira e a FAP. Olha, não são farrapos, mas a gente recebe pessoas que chegam muito fragilizadas em geral, né? Por diferentes razões psíquicas. E a gente consegue fazer isso. A gente consegue ajudar essas pessoas a irem se fortalecendo, a ir descobrindo seus potenciais, não necessariamente na arte, mas cada uma descobrir dentro de si o que ela trazia antes do adoecimento ou para além do adoecimento, né? Tem uma máxima do Basaglia, que a Nise cita também Basaglia, mas ela veio muito antes dele. Basaglia é o precursor da reforma psiquiátrica no mundo. Só que a Nise criou a Casa das Palmeiras em 1956. Basaglia foi surgir na década de 60, com a ideia inovadora do fim dos manicômios, né? Que ele efetivou isso em algumas cidades da Itália. Então, o Basaglia fala, colocar a doença entre parênteses. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente não nega a doença, ela existe, ela exige um tratamento com N abordagens, abordagem biomédica, abordagem psicológica, abordagem psicossocial, abordagem em termos de autonomia, de empoderamento dessas pessoas, mas a gente faz o que tem que fazer com a doença, como qualquer um de nós, né? Tu usa óculos, eu uso lente e a gente trata os nossos problemas visuais como eles merecem ser tratados e segue a vida. De um modo funcional para o sujeito também, colocamos entre parênteses e vamos seguindo a vida. Então a gente faz isso o tempo todo lá. E os projetos que se desenvolvem, assim, o que mais se aproxima do que já existiu, né? Os nossos planos são ter oficinas de criação artística a partir da TO, mas isso ainda não se efetivou. Mas um dos projetos que, para mim, assim, era muito caro antes da pandemia, que eu espero, assim que possível, retornar, é o Cine Mental, que é uma exibição de filme com temática sempre ligado à saúde mental, seguido de debate, sempre, né? Porque o objetivo não é assistir o filme simplesmente, é assistir e fazer pensar, né? É refletir, é ampliar a visão de mundo, é ter uma visão mais plural daquele filme, porque aí tem um estudante de psicologia, tem uma psiquiatra, tem uma terapeuta ocupacional, tem uma pessoa com vivência, com experiência vivida em adoecimento psíquico, né? Tu assistes O Bicho de Sete Cabeças, aí alguém, tô lembrando de uma situação interessantíssima, assim, aí alguém que já foi submetida a muitas sessões de eletroconvulsoterapia diz, mas eu já passei por isso, e foi assim, assim, assado, né? Então, o debate é o mais rico. Sim, traz experiência. Traz a experiência. E aí tem um profissional, vai falar do ECT, do eletroconvulso, do ponto de vista de como foi usado, por que se usa, enfim. Vai ter a pessoa com aquela experiência vivida, vai estar um estudante escutando e formando a sua ideia sobre aquilo, isso para mim me serve, ou isso não me serve, né? Ou em que situações serve, porque também nem tudo é... Não e também serve, a pessoa começa a ver que não é só ela que vive aquilo, né? Exatamente. Tem um outro que também vive, ela não está sozinha, né? Esse é outro lado. Muito legal. Né? Ter uma agenda. São pessoas que, em geral, ficam à margem porque não estão trabalhando, não estão estudando naquele momento que estão adoecidas. E qual a programação cultural para elas? Qual a agenda de uma pessoa em adoecimento? Então, ela começa a ter agenda, ela tem que se arrumar, ela tem que sair, vai compartilhar com outras pessoas, vai fazer amizades, vai socializar, vai ter um espaço de escuta, quer dizer, eu posso falar sobre o que eu senti sobre determinado filme. E ali ela vai ser escutada, respeitada, coisa que a sociedade em geral não tem muita escuta. Sim, é verdade. Nós precisamos encerrar o programa, nós vamos fechar com uma mensagem final. Depois tem as bibliografias também que a Nise da Silveira publicou, né? E eu gostaria de falar também de 2 filmes, por exemplo, se as pessoas quiserem sim ver em casa. Eu já vi o TikTok,
né, e o si può fare, né, se pode fazer. São experiências, mas a gente sempre deve se colocar de um modo não crítico, mas aprender, se colocar naquele lugar, e porque todos nós temos um pouco do TikTok, né? Então, como é que a gente pode avançar nisso? Lembrar, tem mais algum outro filme? Sim, certamente. Assim, o filme Nise, O Coração da Loucura, eu penso que é um filme que todo brasileiro deve assistir. Todo brasileiro minimamente informado precisa assistir, porque é um filme muito realista, né? O Holocausto Brasileiro já é um filme mais indigesto, mas que também traz essa realidade do Holocausto Brasileiro. O Holocausto eu não Brasileiro conheço é baseado no livro da Daniela Arbex, livro homônimo. E sobre o trabalho da Nise, Lígia, tem uma trilogia do Leon Richman, que eu acho que é imperdível, assim, que é uma pérola. Hoje em dia tem no YouTube. Eu me lembro que eu garimpei isso para assistir lá na década de 90, assim, consegui hoje assistir. O YouTube nos traz hoje está aqui no celular, a gente consegue assistir, que é a trilogia Imagens do Inconsciente. Ótimo. Então, cada um dos filmes, ele traz um dos casos emblemáticos da Nise e como que ela conduziu o caso, como que evoluiu. São filmes muito interessantes. Então eu vou encerrar com uma frase dela e com uma mensagem, uma frase da Nise da Silveira e uma mensagem da Marta Noal. Há 10 mil modos, Nise da Silveira dizia, há 10 mil modos de ocupar-se da vida e de pertencer à sua época. Há 10 mil modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época. Bem valioso isso no momento que nós estamos, né? Então, nós estamos em dezembro, celebramos o Natal, o nascimento do menino Jesus, né? E eu sempre parto do princípio de que todo o humano tem valor. E que quando ele é tratado como ser humano, este valor nos conduz e conduz qualquer ser humano a fazer o bem e a levar o amor, como tantos mestres nos ensinaram a fazer. Marta, a tua mensagem, então, muito obrigado pela tua presença aqui no programa e espero que tu volte mais vezes, e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, então, porque estamos no Natal também, e sobre todo esse evento que nós hoje refletimos. Te agradeço também, Lígia, porque estar aqui é poder trazer essa mensagem, né? A mensagem não é a frase final, mas eu acho que toda a nossa fala aqui. Sim. Tu pensaste uma frase dela sobre modos de pertencer. Eu falaria, a mensagem é pertencimento. Vamos permitir que todos pertençam. Né? Pertencimento é algo muito importante e algo que as pessoas que têm um adoecimento psíquico carecem muito dessa sensação de pertencer. Tu pode me chamar de volta, mas eu posso te indicar N pessoas do Espaço Nise da Silveira que podem vir aqui, entende? E pertencer a essa sociedade. Sim. Então a mensagem é inclusão social de todas as pessoas, independente da forma como elas escolham pertencer no mundo, né? E que a gente pare de alimentar estigmas. E ainda, se der para ampliar essa mensagem, que a gente possa parar de retroceder, porque além de em tantos outros sentidos que a gente não para de retroceder no Brasil, na saúde mental, se em 1940 se criava um serviço assim altamente inovador, em 2021 o que se tem é assustador, é a volta, é a preconização pela Associação Brasileira de Psiquiatria da volta dos hospitais de longa permanência de cuidados paliativos para doentes mentais, né? São esses os termos, eu estou falando aqui porque isso está numa cartilha de princípios que foi diretrizes da saúde mental, anunciada pelo Conselho Federal de Medicina e ABP do ano passado. Doentes mentais, reclusão, né? Comunidades terapêuticas que não são tratamentos adequados. Então vamos nos ligar, nós, sociedade, claro, essa é a minha área, mas que toda a sociedade possa saber esse jogo de palavras, o que a gente está realmente dizendo. Não adianta a gente enaltecer a Nise e uma sociedade que, por outro lado, enaltece
práticas contrárias ao humano, anti-direitos humanos, anti-humanistas, enfim, exatamente. Sim, isso mesmo. Muito obrigado, porque a gente vive entre esse dualismo do bem e do mal há décadas e milênios. Então, assim, a decisão é nossa também em participar. Eu sempre digo que esse programa faz a sua parte, ele traz esse propósito de evolução para o humano e eu sou muito feliz fazendo isso. Muito obrigada, Marta. Obrigada também, Lígia. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e você pode assistir na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. Temos um programa inédito e você pode ser um apoiador cultural deste programa. Envie um e-mail para programalijamarques@gmail.com. Se quiseres dar uma passadinha na minha loja virtual e ver as peças que eu pinto e que estão à venda, lijamarques.com.br. Adorei ter estado com vocês, eu desejo um felicíssimo Natal e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.